Você já se perguntou como um povo isolado se tornou a linha de redenção de toda a humanidade? Se, depois do fracasso universal, Deus ainda teria um plano, ele aparece num chamado surpreendente a um homem chamado Abraão. Hoje, no terceiro ato da nossa série O Drama das Escrituras, vamos acompanhar essa virada de Caim e Abel ao dilúvio, da Torre de Babel ao chamado de Abraão. Prepare-se para ver como Deus, em sua fidelidade, reconstrói o que o pecado havia destruído. Você quer aprender mais da Bíblia? Então vem comigo! Nesse terceiro episódio de O Drama das Escrituras, onde estamos em busca de compreender qual é a mensagem bíblica, chegamos nessa parte, nesse terceiro ato, no ponto em que Deus escolhe um instrumento humano para reiniciar o seu projeto, a família de Abraão. Mas antes de falarmos de Abraão, precisamos entender como Deus preservou uma semente fiel em meio ao caos. Eu sou Rodomar Ricardo Hamloff, este é o canal Teologia Missional, este é o episódio 3 da série O Drama das Escrituras. Nos 2 primeiros episódios descobrimos como Deus criou um mundo bom e como o pecado entrou em cena, rompendo a harmonia do Éden. Hoje veremos como Deus segue o seu plano, iniciando um grande projeto de redenção. Após a queda, lemos a história de Caim e Abel, em Gênesis 4. O primeiro oferece frutos da terra, o segundo traz o primogênito de seu rebanho. E Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. Movido pela dúvida e pela inveja, Caim se levanta contra o próprio irmão e comete o primeiro assassinato da humanidade. Aqui vemos como o pecado se torna social. Não é apenas algo interno, mas uma força que destrói famílias e comunidades. Mesmo assim, Deus não aniquila Caim. Antes, firma um sinal de proteção sobre ele e permite fundar uma cidade. Como entender esse misto de juízo e cuidado da parte de Deus? Essa tensão revela que mesmo quando tudo parece perdido, Deus preserva vestígios da sua imagem, preparando o terreno para um novo começo. Leia os capítulos 3 e 4 de Gênesis para compreender melhor como Deus age diante da realidade da desobediência humana. Logo depois, o relato de Gênesis 6 nos leva ao dilúvio. A maldade do ser humano transbordará tanto que o seu coração se tornará continuamente mau. Deus, em sua justiça, decide resetar a criação e salva apenas Noé e a sua família. Dentro da arca, 8 pessoas testemunham o juízo de Deus e, ao sair dela, celebram a misericórdia do Criador com um sacrifício que atrai a promessa. O arco-íris surge como sinal de que ele nunca mais destruirá toda a terra. Aqui está a grande lição. Deus é justo para julgar, mas também é misericordioso para remir, fundando uma nova aliança não apenas com a humanidade, mas com todos os seres viventes. Deus manifesta o seu amor e o seu plano de redenção para toda a sua criação. Ainda assim, a história faz outra guinada em direção ao orgulho humano. Em Gênesis 11, vemos a Torre de Babel. A humanidade está reunida para fazer um nome para si. As pessoas constroem uma estrutura que desafia o céu. A pretensão humana está evidente. Nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E o que acontece então? Deus confunde suas línguas e os dispersa sobre toda a face da terra, garantindo que o mandato original de encher a terra seja cumprido e reiterando a verdade de que a autonomia humana sem dependência divina dá em confusão e divisão. Quantas vezes, ainda hoje, repetimos esse erro coletivo, erguendo torres, seja de tecnologia, de poder ou de ideologia, pensando nos
separar da necessidade de Deus. Acreditamos que podemos depender apenas de nós mesmos, de nosso poder, de nossa inteligência. E então chega um momento mais surpreendente. Em meio a essas histórias de queda e dispersão, Deus chama Abraão. Em Ur dos Caldeus, ele o convida: saia da sua terra, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Que chamado radical! Abraão abandona segurança, identidade e projeto próprio para confiar na promessa divina. A promessa é simples, mas poderosa. Dele surgirá uma grande nação. Ele receberá a bênção e será uma bênção para todas as famílias da terra. Em vez de buscar dar nome a si mesmo, Abraão experimenta a honra de receber o nome do Altíssimo. Abrão se torna Abraão. Essa aliança inaugura o plano de salvação. Deus recomeça a história num povo que será luz para as nações. Aqui se revelam duas grandes antíteses que perpassam toda a narrativa bíblica. A autonomia humana gera confusão e fragmentação, enquanto a dependência de Deus gera unidade e propósito. A Torre de Babel busca autopromoção, mas a aliança abraâmica traz humilhação e esperança. Deus julga Babel, mas promete vida e bênção a Abraão. Esse contraste nos lembra que sempre que tentamos subir por conta própria, perdemos a graça. Mas quando nos colocamos em obediência, Deus nos eleva e nos faz instrumentos da sua bênção. Quais são as lições que aprendemos com isso? O que esse ato 3 significa para nós hoje? Primeiro, convida-nos à confiança radical. Assim como Abraão, precisamos obedecer a um chamado que nos tira da zona de conforto. Talvez seja um passo no ministério, um sim para servir em um pequeno grupo, ou até uma mudança de rumo na carreira para seguir o propósito de Deus. Segundo, nos chama a vida de aliança. Pertencemos a uma família espiritual que nos sustenta e nos envia. Encontre seu lugar num grupo de transformação, num pequeno grupo, onde oramos, estudamos e nos comprometemos uns com os outros. Por fim, nos lança na missão aberta. Se Abraão foi enviado, nós também somos. Quem é a próxima pessoa que Deus quer que você abençoe? Qual comunidade está esperando por essa aliança viva em ação? Em que área da sua vida você precisa deixar Ur dos Caldeus para confiar no plano de Deus e se tornar uma bênção para suas gerações? No próximo episódio de O Drama das Escrituras, acompanharemos como Deus mesmo vem a este mundo consumar o seu plano de redenção. É o ato 4, a vinda do rei. Enquanto isso, baixe o guia de estudos, reflita sobre o chamado abraâmico e compartilhe nos comentários qual promessa de Deus mais impacta a sua fé hoje. Se este vídeo trouxe luz ao seu panorama bíblico, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho. Até o próximo ato e que a fé de Abraão inspire o seu sim a Deus. No próximo vídeo, continuaremos com o nosso panorama bíblico em busca de compreender o essencial da mensagem de Deus nas Escrituras. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.